Bom, a nossa conversa será dividida em dois aqui. Primeiro a gente começa com um papinho bem curto sobre 2023, pra gente fazer um balanço, nada mais justo, mas como ninguém gosta de ficar olhando demais pro retrovisor, a gente vai gastar mais tempo do episódio com previsões de futuro, hein? Legal. Tarefa fácil aqui pro nosso convidado trazer insights pra nós. Ano difícil. Esse ano aqui, senhores, realmente um ano difícil. A gente começou já com aquela história da corrida bancária lá nos Estados Unidos, né? O SV... Começou com Americanas, não se esqueça. Perfeito, com Americanas antes, aí depois corrida bancária, o SVB foi pro Beleléu. Beleléu. Aí depois o que? Light também? Apagou a luz da Light. Apagou a luz da Light, aí teve guerra. Teve guerra. Que mais? Alguma coisa ruim aconteceu aí nesse meio também. Reforma. Arcabouço. Puta, calabouço. Puta, eu não... PEC. Meu Deus do céu. Tributária. Nossa, aí mercados, né? Crédito. Pô, default aqui, não sei o quê. Juro nos Estados Unidos, vai subir, vai cair. Estados Unidos, multimercados mandando mal recessão. Pra caramba desde 2008, recessão. Enfim. Ai. Rui Alves, ano difícil. Eu queria saber... Como é que foi pra você, como gestor, passar por esse ano de 2023? Que ano que não é difícil pro gestor, né, cara? Acho que todo ano, eu vejo esse programa de final de ano, começo do ano que vem, daí a primeira frase que as pessoas falam é uma coisa meio assim, esse ano foi muito desafiador, né? E o ano que vem vai ser melhor. É normalmente isso que se fala, né? O ano foi muito desafiador, e que ano que não é desafiador, cara? E que ano que pra frente, em hindsight, tudo é mais fácil na vida. Mas eu acho que, vamos dizer o seguinte, olha só, independentemente de investimentos, esse ano foi extremamente desafiador para a indústria. Tá? Foi um desastre para a indústria de investimentos de modo geral, em termos de captação. Não interessa muito que classe de ativo você estivesse. Verdade. Você sofreu bastante. Tá? O investidor, pior ainda, o investidor final, que eu sempre falo, fundos não perdem dinheiro, quem perde dinheiro é o investidor. Né? Então, investidores perderam dinheiro, investidores, eu acho que tiveram um pouco de desilusão com alguns produtos, com algumas classes de ativos. Né? Basta ver o que aconteceu, por exemplo, no fundo de ações FISO, quanto de resgate você teve. E foi desafiador, mas é bom, eu falo até para os majores, eu estava até falando que torcer pro Palmeiras não dá resiliência, né? Não dá casca, né? E também só ano bom não dá resiliência, né? Você não consegue separar o joio do trigo, você não pode saber realmente quem é bom de quem simplesmente tá riding the wave, né? Quem tá nadando pelado com a maré alta. Mas eu acho que principalmente ali, cara, o que a gente fez na Quineia foi consolidar uma história, tá? Eu diria assim, cara, integridade, uma plenitude de ofertas, né, que a gente pode atender o cliente de maneira diferente, tanto nos fundos listados, nos fundos imobiliários, nos fundos de infraestrutura, nos fundos líquidos, nos multimercados, nos fundos de renda fixa, que foram um destaque para a gente esse ano. Tá? E a gente, até o nosso multimercado, a gente conseguiu uma performance resiliente no ano, que a gente sabe que foi bastante difícil para o multimercado. Deu oportunidade de a gente construir time. Tá, porque muita gente, na verdade, fechou as portas, muita gente teve que sair. Eu falei isso. Ambiente de consolidação, né? Não, definitivamente. Eu falei isso já. Eu acho que até falei no último programa aqui, mas se eu não falei, eu já falei em tantos programas, vou falar mais um. Cara, essa indústria acabou a história de você ser a Menanadol, um cara e um cachorro, e vamos fazer 2 caras e uma Bloomberg, vamos fazer uma gestora. Acabou essa história, cara. Acabou. A gente na Quineia, mesmo com a estrutura que a gente tem, a gente trata, e como a gente trata com dezenas de milhares de CPFs, é caro. A estrutura é cara, a pessoa custa cara, estrutura de comunicação custa caro, compliance custa caro, tudo foi ficando mais caro com o tempo. Entregar o que você precisa para o gestor, para o cliente final e para o distribuidor é cada vez mais caro nessa indústria. Eu acho que teve muita separação de joio do trigo. Eu acho que as pessoas se assustaram um pouco, porque não estavam acostumadas com esse tipo de movimento, com saques da magnitude que tiveram, o quanto de receita foi perdido dentro da indústria e o quanto de... Eu acho que o distribuidor teve susto, eu acho que a gente teve susto, tá? A gente de distribuição autônomo teve susto enquanto a receita variou, mas é isso aí. O que Nietzsche já dizia, né? O que não te mata te faz mais forte, né? Eu acho que a indústria como um todo tem as suas lições. A gente está animado aí para 2024 no sentido das propostas que nós temos. Mas deixa eu descrever agora o que eu acho que interessa para o público, tá? O que foi 2023? Por que foi tão ruim para o gestor mediano? Tá? Porque as pessoas gostam de tendência. A verdade é essa, né? Não existe pessoa milagrosa, tá? Em nenhuma profissão. Quando você fala tendência, você fala tendência máxima. Você gosta de tendência a alguma coisa que
esteja subindo com volatilidade baixa ou esteja caindo com volatilidade baixa. É isso que qualquer gestor... Não existe milagres nessa profissão que a gente faz. Tá? Então a gente, na verdade, de uma maneira ou de outra, você está interessado em tendências que se perpetuem por um certo período de tempo. Né? Porque, falou aqui particularmente dos multimercados. Né? Por que os multimercados tiveram uma performance tão ruim esse ano na mediana, na média? Porque você precisa de tendências no multimercado. Você precisa de coisas que se perpetuem, preferencialmente com vol baixo. Quando você tem esse ambiente, os multimercados vão muito bem. Vamos pegar os multimercados em 2023. O que aconteceu? Bolsa. Nossa, o Bovespa está subindo aí 15% no ano, que seja. Subiu só esse mês. E os outros 11 meses, ou 10 meses você estava batendo em novembro, né? E de janeiro a outubro, que você estava batendo de um lado para o outro, né? Igual um louco. Daí você olha o DI. Poxa, o DI agora está fechando. Mas já fechou, já abriu, já fechou, já abriu. Você teve tanta volatilidade no movimento que as pessoas acreditaram no Lula, não acreditaram no Lula no primeiro momento, era para acreditar. Daí desacreditaram do Lula, era para acreditar. Né? E agora, logicamente, quem tá mordido por cobra tem medo de salsicha, teve medo de aplicar novamente, ou teve medo de aplicar em tamanho. Então você não teve uma tendência clara. E o real, que todo mundo usou de hedge, coitado do real, que todo mundo vendeu ali para poder aplicar, né? A maioria das casas vendiam a moeda como um hedge de risco para poder aplicar juros no momento de queda. O real, surpreendentemente, performou super bem. Então quando você bota o Kit Brasil, o Kit Brasil não teve uma tendência para gestor nenhum seguir. E, na verdade, é o que eu falo, você teve o famoso violino. Né? O que é o violino? Né? Para quem não sabe, o violino em gestão é porque o violino você faz som de um lado e faz som do outro. Né? O violino é quando você compra, era para vender, aí você na metade do caminho você diz assim, puxa, agora entendi, tá caindo, eu tô comprado, não, é para vender. Daí você vende, era para comprar, porque volta. Né? E você tem o triolino, que você compra, era para vender, vende, era para comprar, daí tá subindo, você diz, putz, eu tava errado mesmo, era para comprar. Daí você compra e cai de novo. Né? E o triolino normalmente custa carreira, o triolino custa o fundo às vezes, né? Então, isso custou o fundo de muita gente, a verdade é essa. Essa brincadeira do DI, principalmente, né? Que, puxa, eu não acredito no Lula, eu vou investir com fígado, eu não acredito no... Ih, nosso DI fechou aberto. Agora eu entendi. Né? Agora eu entendi, é para aplicar. Daí entra os Estados Unidos abrindo taxa loucamente. Ih, meu Deus do céu, essa taxa longa, não sei onde ela vai parar. Putz, agora eu estou entendendo. É abertura de taxa no mundo, porque é um processo de déficit, é um processo aí de subida de juros, é um processo de déficit estrutural, é para tomar. Daí você toma, daí quando você toma, vai e fecha na tua cara de novo. Né? Esse processo custou para muita gente, né? Às vezes custou dobrado, né? Esse processo do DI, né? Que as pessoas, quando as aplicaram e ao mesmo tempo compraram dólar real, e a coisa foi nos duas pontas contra o cara. Né? Então, deixa eu dizer lato senso também o que eu acho que aconteceu. Pensa o S&P, por exemplo. Né? O S&P foi fácil, né? Olha a tecnologia, como é que subiu, olha... Cara, o S&P foi a coisa mais ingrata do gestor de multimercado esse ano. Porque, na verdade, o S&P, ele começou, se você pensar, quando ele começou a subir exatamente quando o SVB, aquele banco nos Estados Unidos, quebrou. Então você olha só, imagina a situação do gestor. Você é um cara experiente, já viveu muitas crises na vida e conhece o processo de subida de juros. Você sabe o processo de subida de juros, as coisas quebram gradualmente. Principalmente bancos, eles começam a quebrar em algum momento. Né? Agentes alavancados começam a quebrar numa subida de juros. Aí você olha e diz assim, poxa, eu estou entendendo o que está acontecendo. O mercado está apertando, né? O Fed está apertando, essa economia tem muita inflação, né? A atividade ainda está forte. Se o Fed está apertando, moleza, eu já sei o que vai acontecer. Você vai desacelerar essa atividade, os entes mais alavancados vão começar a quebrar, né? E isso vai desencadear uma gradual e depois uma mais rápida desaceleração da economia, porque sempre acontece assim. O perigo do cara experiente é que ele já viveu muita correlação na vida. Então ele olha uma situação e diz assim, eu já entendi porque eu já vi essa correlação antes. O que acontece? No dia que o SVB quebra e o mercado faz um low, o S&P começa um rally. Um rally forte, é só você olhar no gráfico. Tá? Aí esse rally foi geral? Não, esse rally foi de 7 empresas tecnológicas que mereceram subir. Tá? Mereceram o que fizeram esse ano. As pessoas dizem assim, o rally é narrow, é só nessas 7. Não, essas empresas mereceram. Olha o que aconteceu com o lucro dessas empresas. Tá? Só que você tinha que acreditar naquele momento, você tinha que jogar de lado a sua crença, o que você viu de correlação na tua vida e dizer assim, não. Eu vou acreditar agora nessa, mesmo considerando que o Fed ainda está apertando, mesmo considerando que as condições financeiras apertam daqui, mesmo considerando que eu já vi uma curva invertida na vida, eu já vi um PMI abaixo de 50 na vida, eu já vi leading indicators caindo dessa maneira, e eu sei que sempre que isso acontece, vai acabar levando para uma recessão. E a recessão que não aconteceu.
E a recessão que não aconteceu, você deveria ter comprado o S&P quando? Quando o banco, um dos principais bancos da costa oeste americana quebraram. Né? O que conduz à seguinte pergunta: por que a recessão não veio? Porque todo mundo com experiência de mercado olhava para aqueles números e dizia: essa recessão vai vir, e essa recessão não veio. Algumas teorias, tem várias. Aliás, porque eu nunca fiz tanto post-mortem de uma situação, né? Eu fui praticamente ali um legista dessa situação, né? Para tentar entender o que aconteceu. Bom, eu acho que de modo geral, tá? Em primeiro lugar, a economia americana é melhor do que a gente pensa. Tá? Grande parte da ciclicalidade foi jogada para fora dos Estados Unidos, foi parar na China, foi parar na Ásia, foi parar no México. E a economia americana per se é muito maior, e para derrubar consumo é muito difícil. Tá? A gente tem que entender o que é uma recessão, o que é uma crise. Uma crise é quando áreas muito cíclicas da economia respondem negativamente. Aí você tem a área muito cíclica, demite pessoas, essas pessoas têm menos renda, elas consomem menos, que acabam demitindo pessoas em outras áreas cíclicas, e você entra num ciclo vicioso de menos emprego, menos renda, menos consumo, até que normalmente isso para na mão do Fed em algum momento. Cara, isso não aconteceu nos Estados Unidos. E eu vou dizer porque não aconteceu. Eu acho que primeiro porque, eu acho alguns fatores. Primeiro, que a economia americana é melhor do que se pensa. Segundo lugar, porque o principal setor que isso acontece é housing. Tem vários papers que dizem assim: o mercado imobiliário é a economia, housing is the economy. Tá? O setor imobiliário dita economia. E na verdade o que aconteceu é o seguinte: a gente escreveu num paper, tá? Um Kina Insight, chamado Um Dia a Casa Cai? Interrogação, em que a gente mostrou o seguinte ali. É um Kina Insight, se eu não me engano, esse Kina Insights é de julho, em que a gente diz o seguinte: cara, tem alguma coisa esquisita acontecendo com housing. Porque normalmente nessa fase é a hora que as pessoas da construção são demitidas. Tá? E começa um processo recessivo. E não estava acontecendo nos Estados Unidos. Por que não estava acontecendo? Porque você tinha um estoque de housing muito apertado. Desde 2008 você passou a viver com o estoque de housing muito apertado. E acabou que os seus housing starts, o teu começo, novas construções, nunca chegaram no ponto que podiam trigar uma recessão. Mas não só isso, né? O governo Biden, né, começou com o governo Trump, mas depois no governo Biden você aprovou gastos fiscais enormes, né, Infrastructure Act, por exemplo, $1 trilhão. E você teve uma quantidade de investimento nos Estados Unidos, CHIPS Act, tá, que é a parte de semicondutores. Se você olhar o que foi o investimento nos Estados Unidos, a gente botou numa carta chamada O Regresso, que é o nosso Kina Insight mais recente, e em que a gente mostra a quantidade de dinheiro que entrou em infraestrutura nos Estados Unidos, tá? Que entrou em investimento nos Estados Unidos. Então você pega trilhões que foram jogados no fiscal. Tá? Você pega, por outro lado, um mercado de housing que não trigou o processo de perda de emprego. E uma economia que se provou mais resiliente do que a gente imaginava que era, melhor do que a gente, menos cíclica do que se imaginava que era, e você entende por que você não teve um processo recessivo. Em hindsight você entende. Tá? E se a gente realmente não tivesse processo recessivo, vai ser a primeira vez que a curva de juros invertida errou uma recessão nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Né? A coisa, eu sempre falo, o mercado é adaptação. O mercado, você tem que se adaptar a novas situações. Tá? O mercado, se fosse fácil, né? Eu sempre digo, se tivesse uma escola para você aprender a performar no mercado, todo mundo com QI 180 ia lá, tomava o curso, tá? Pagava caro, tomava o curso e ia auto-performar o mercado e ia ganhar dinheiro aberto. Não existe essa escola. Tá? Pelo contrário, Warren Buffett até diz, né? Eu disse que nem ia falar de Warren Buffett, acabei falando. Né? Mas olha só, se você tiver um QI de 160, doe 30 para você poder participar dessa indústria, vai ser melhor um cara de QI 130 do que um QI de 160 nessa indústria. Não existe essa escola, tá? E a principal coisa de qualquer gestor é você aprender a se adaptar. Por isso que eu acho que pós-mortem são tão... O trabalho do legista é tão importante. A gente sentou muito para entender, até porque custou caro a decisão. Né, de não ter a recessão, custou caro para a gente. Eu acho que a gente percebeu razoavelmente rápido, mas custou caro de qualquer maneira. A gente sentou e disse, provavelmente são essas 3 ou 4 razões, que também não é muito diferente do Brasil, né? Quais as razões que o Brasil continua performando melhor do que... O Brasil parece os lucros da Vale, né? Todo mundo todo ano joga para baixo, daí depois vai ficando revisando para cima, né? E no outro ano faz a mesma coisa. O Brasil parece isso. O PIB desse ano é -1, daí não, vai ser 0, aí não, 1, né? Aí foi para 2. Até esse trimestre foi a mesma coisa. Acho que o Brasil é uma coisa meio parecida, né? É uma mistura de reformas feitas que é difícil de medir o quanto elas impactaram. É uma mistura de esforço fiscal, muito gasto fiscal vindo ali desde a PEC Kamikaze, desde a eleição passada e passando logicamente agora pelo governo Lula, e um estrutural muito melhor do que se esperava.
né? A gente, na verdade, a gente escreveu um paper maravilhoso sobre isso, tá? Na verdade, o petróleo é nosso, que a gente fala de quanto a produção de petróleo cresceu. A gente fez um programa com Mendonça de Barros sensacional, que a gente fala do agro, de quanto cresceu. Isso acaba batendo na economia como um todo. Você não entende como o agro é 25% da economia quando você agrega tudo. Cara, quando o negócio dá um crescimento louco desses, é difícil para o modelinho do cara ali, novamente, adaptação, né? Dizer o quanto esse negócio ia crescer no final. E cresceu muito mais do que todo mundo esperava, tá? Então eu acho que esses fatores, eu acho que teve bastante fiscal dos dois lados, eu acho que teve uma economia melhor que o esperado dos dois lados. E nos Estados Unidos teve a questão de housing, no Brasil teve a questão que talvez as reformas tenham gerado. Cara, a inflação brasileira é inacreditável. Tem coisas que as pessoas falam assim, nossa, a inflação brasileira está rodando no 3%. Cara, eu nunca vi a inflação brasileira do jeito que é hoje, entendeu? A gente teve que vestir tanta sandália da humildade como gestor, eu acho que no mercado de modo geral esse ano, porque, cara, ninguém esperava que aquele núcleo de inflação, ninguém esperava que a difusão, ninguém esperava que o setor de serviços ia convergir da maneira, com a agressividade que convergiu. A inflação brasileira hoje é pristine, é cristalina, cara. Então, eu acho que foi isso. Olhando para trás, eu acho que as principais questões, o Brasil foi melhor para esses três componentes, os Estados Unidos foi melhor para esses três componentes, eu acho que não teve tendência, eu acho que a gente se virou super bem nos mercados desse ano, vis-à-vis o que foi a indústria, as dificuldades, e principalmente, eu acho que as calls que a gente acertou, falei muito que a gente errou, né? Eu acho que a recessão a gente errou nos Estados Unidos, depois falar um pouco do petróleo também, erros e acertos ali, mas eu acho que a gente errou a recessão dos Estados Unidos, e o que a gente acertou o dólar, tá? O dólar foi um acerto grande, a gente escreveu uma carta chamada Poderoso Chefão, mas o dólar também não teve tendência clara não, tá? Ele teve momentos de fraqueza e teve momentos de força no ano, que também não faz o trabalho de gestor fácil, mas a gente acertou o dólar. Tá? A gente acertou tanto no caminho para baixo quanto no caminho para cima, principalmente no caminho para cima. Essa recuperação do dólar global nos últimos, no segundo semestre agora, né, a gente pegou essa recuperação do dólar bem. Tá? A gente ainda gosta do dólar com relação a uma série de moedas, principalmente as europeias, e a gente entendeu os momentos que não teve também uma tendência clara de juros. Lógico, tomar juros longo foi um trade bom em boa parte do ano, mas a gente não pegou esse trade, a gente não entendeu esse trade com convívio suficiente para ficar constantemente tomando juros longos, mas a gente entendeu os momentos de aplicar e tomar juros esse ano. Então o book de juros e moeda segurou boa parte do multimercado, mas também não teve ali free lunch, não teve ali uma tendência clara. Lembra, os brasileiros pegaram bem o fechamento, a abertura de juros, sim, ali atrás por causa da inflação, mas esse fenômeno era diferente, esse fenômeno não foi na parte curta da curva, esse fenômeno foi na parte longa da curva. Sim. Então foi difícil para as pessoas entenderem.